O mês de outubro da Paróquia Nossa Senhora da Paz está repleto de atividade. E assim como eu, você não vai continuar sentado, né? Então vamos conferir a programação que vai acontecer em outubro aqui na Paróquia Nossa Senhora da Paz. Do mês de outubro nós teremos o terceiro retiro para homens. Então você, homem, é convidado a fazer a sua inscrição para participar desse terceiro retiro dedicado para todos os homens, a exemplo de São José, ser um bom pai de família, um bom homem na sociedade. Então venha participar desse terceiro retiro para homens na Paróquia Nossa Senhora da Paz. E para conduzir esse terceiro retiro para homens, nós contamos com a presença do Danilo de Tangará, do Diogo da Diocese de Cáceres, do Ramon da Diocese de Sinop e também de dois freis carmelitas mensageiros do Espírito Santo, Frei Luan e Frei Mateus, que vêm de São Paulo para conduzir também esse encontro para todos os homens. Então será um momento muito especial preparado para vocês. Então contamos com a sua inscrição, contamos com a sua presença. E o diferencial esse ano é que você que tem filhos a partir de 14 anos pode também fazer a inscrição do seu filho. De 18 anos acima pode vir sozinho e de 14 acompanhado do pai. Então faça a sua inscrição, não deixe para depois. Outra programação que vai acontecer em outubro é o nosso sexto cerco de Jericó, de 24 a 31 de outubro. 7 dias de oração, 7 dias de missão com as irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, também os irmãos carmelitas mensageiros do Espírito Santo que estarão aqui conosco numa semana missionária, numa semana de oração, sem contar também a presença do Padre Orlando, do Padre Alessandro e do Frei Edson, que vem para rezar junto conosco nesse sexto cerco de Jericó da Paróquia Nossa Senhora da Paz. Mês de outubro, mês cheio de atividades para rezar, para ter essa intimidade, essa proximidade com Deus. Então, não fique sentado, venha participar, já se programe, coloque no calendário e venha para Nossa Senhora da Paz. Olá, meus queridos amigos, amigas, estamos iniciando mais um episódio das nossas aventuras. E hoje a aventura ela não é missionária, a aventura hoje ela não é aventura ao ar livre, mas é uma aventura voltada para o estudo, né? Vamos mostrar um pouquinho a nossa rotina aqui em Goiânia, no Instituto Superior de Direito Canônico e também aonde eu fico hospedado aqui em Goiânia. E vou mostrar então para vocês um pouquinho dessa rotina e o percurso retornando para Juína. Não gravei a vinda, mas vamos apresentar aqui esse retorno, né? Esse caminho que é de Goiânia até Juína. Então, como não foi a vinda, vai ser a volta, mas é o mesmo caminho. Então, as imagens que vocês vão ver no dia de hoje. E as conversas que vão acontecer no decorrer do nosso programa, tá bom? Então, fiquem ligadinhos. Todas as quartas-feiras, às 11 horas e 30 minutos na TV Nazaré. Então você é nosso convidado também pelo YouTube, né? A sempre estar em sintonia junto conosco nessas aventuras. E também dar sugestões, o que nós devemos fazer, como devemos fazer, tá bom? Então conto com a colaboração de cada um de vocês. E vamos acompanhar então no dia de hoje a programação das atividades que acontecem aqui no CPDF, no Instituto Superior de Direito Canônico, onde eu faço mestrado em Direito Canônico. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa rotina, esse espaço aqui em Goiânia.
coisas que tu me destes, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Aqui no coração do país, foi criada a Arquidiocese de Goiânia, em 26 de março de 1956, pelo Papa Pio XII, sendo instalada solenemente em 16 de junho de 1957. O primeiro arcebispo foi Dom Fernando Gomes dos Santos, que tomou posse logo após a instalação da arquidiocese. Em 1986, assumiu como segundo arcebispo Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, permanecendo em seu pastoreio por 16 anos. Em 14 de julho de 2002, tomou posse como arcebispo Dom Washington Cruz e em 16 de fevereiro de 2022, assumiu esta sé metropolitana Dom João Justino de Medeiros Silva, atual quarto arcebispo de Goiânia. A Arquidiocese de Goiânia abrange atualmente uma área composta por 27 municípios, ocupando uma extensão territorial de aproximadamente 13.320 quilômetros quadrados. Sua estrutura pastoral está organizada em 5 vicariatos episcopais territoriais, em foranias, e em 3 vicariatos episcopais ambientais: evangelização, solidariedade, cultura e educação. Hoje, a Arquidiocese de Goiânia é constituída por 126 paróquias, 4 quase-paróquias, 3 santuários basílicas e um santuário arquidiocesano. Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santuário Basílica Sagrada Família, Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, 13 pastorais arquidiocesanas, 65 obras sociais, um hospital, 35 escolas católicas, uma pontifícia universidade católica. O clero arquidiocesano é composto por 22 presbíteros, dos quais 97 são diocesanos, além de 50 diáconos permanentes. A formação do clero diocesano ocorre em parceria com as dioceses do Regional Centro-Oeste, que instituíram em 2022 o Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, onde atualmente se encontram em formação 54 seminaristas. Parte da formação sacerdotal é realizada também no Seminário Propedêutico Santa Cruz, que acolhe 19 seminaristas. No ano de 2017, o então arcebispo de Brasília, Dom Sérgio Rocha, propôs a criação de um Instituto Superior de Direito Canônico na Arquidiocese de Brasília. Contudo, por deliberação da Assembleia dos Bispos do Regional Centro-Oeste, o projeto foi transferido para a Arquidiocese de Goiânia por ser considerada uma cidade mais central e com custos operacionais mais acessíveis. Em 2018, após diversas tratativas,
A Arquidiocese de Goiânia estabeleceu uma parceria educacional com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o que possibilitou a implantação do mestrado em Direito Canônico em Goiânia, com extensão no Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro. Foram 8 anos de trabalho conjunto, período no qual foram formados mais de 40 canonistas destinados a diversas regiões do Brasil. Foi um tempo fecundo de crescimento institucional e profundo aprendizado para professores e alunos. Em 2022, o Dicastério para a Educação e a Cultura, considerado o expressivo crescimento da extensão de Goiânia, indicou que já não era mais oportuno manter esse modelo de parceria. Finalmente, em 11 de agosto de 2025, o Dicastério para a Educação e a Cultura erigiu canonicamente o Superior de Direito Canônico da Arquidiocese de Goiânia, agregando-o à Faculdade de Direito Canônico do Colégio Máximo da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Assim, o Instituto Superior de Direito Canônico de Goiânia foi confiado de modo permanente ao ordinário da Arquidiocese de Goiânia, tendo como missão colaborar, a seu modo, com o Ministério Petrino, promovendo a unidade da fé e da Igreja, respeitando sua legítima diversidade cultural e estreitando os laços entre o depósito comum da tradição e o rigor científico. A missão do Instituto Superior de Direito Canônico é também a de formar canonistas qualificados, chamados a atender de modo especial às necessidades pastorais e jurídicas da região centro do país. Estamos na colônia indígena do Sagrado Coração de Jesus de Meruri, da etnia Bororo, os índios originais do Mato Grosso. Estamos ao pé do cruzeiro onde o padre Rodolfo Komorek, em 1976, foi martirizado por um grupo de homens celerados que acusavam o padre de querer tirar as terras deles. Não, mas o padre queria apenas demarcar a reserva dos índios Bororo, que o Marechal Rondon já tinha demarcado. E hoje eles não têm nem a metade do que o Marechal já tinha demarcado. Então essa luta pela terra, luta pelos povos indígenas, luta pela dignidade. E nesse lugar o padre caiu assassinado, junto com ele o Simão Bororo, que estava enfermo, e da enfermaria, que era localizada ali, ele veio socorrer o padre com arco e flecha, e eles todos armados com rifles, revólver 38, quem sabe alguma espingarda, assassinaram o padre em 1976. Memória, honra e glória para a congregação salesiana, para a Igreja do Mato Grosso e para os sacerdotes que dão a vida pela causa do Evangelho e para defender os mais pobres. O túmulo de Simão Bororo, que morreu assassinado junto com o padre Rodolfo. Quando os pretensos fazendeiros chegaram na missão, os homens, os índios, tinham saído para a caça, só estavam as mulheres, as crianças, e Simão estava porque ele estava doente, estava na enfermaria. E quando ele viu a violência e a agressão com o padre, e quando ele ouviu o tiro, ele, munido de arco e flecha, apenas atirou contra os agressores do padre. E por isso também levou tiro e morreu junto com o padre Rodolfo. Portanto, ambos, como está escrito aqui, foram sacrificados junto com o povo. Simão foi sacrificado junto com o padre Rodolfo,
em defesa da terra do seu povo. E por dar um testemunho de verdade e de sinceridade e de justiça que quer a paz, porque sem justiça não temos paz. Vocês estão acompanhando as aventuras, né, de Padre Ernestinho, e nesse episódio nós estamos vendo um pouco da rotina de Goiânia, esse retorno, né, para Juína, esse caminho, né? Vocês acompanharam agora mesmo um pouco da história ali de Meruri, né? Ali os povos indígenas Bororo, o Padre Luilson falando um pouquinho da história. Nós visitamos o cemitério ali junto a este povo. Nesse momento que nós passamos lá, eles não estavam num dia muito bom, teve uma fatalidade entre algumas pessoas que trabalham lá, que convivem lá, então a gente não conseguiu pegar falas ou algumas mais imagens. Mas num outro momento nós vamos conversar com eles, vai estar mais tranquilo. Aquela BR ali de Barra do Garça Primavera, acontecem muitos acidentes. Nós passamos por 2 acidentes naquele trecho, só no naquele dia. E agora já deixei o Padre Luilson na casa dele em Cuiabá e continuo o percurso, né, a viagem até Juína. E vocês estão acompanhando um pouquinho disso, um pouquinho das imagens do percurso. A gente não é profissional e as aventuras é para ser mais ou menos assim, né? Essa conversa distraída, passar as informações, né? Não só mostrar uma realidade, mas também um pouco dessas situações que nós vivemos, que nós encontramos pelo caminho, nesse percurso, né, de Juína até Goiânia. Tem muitas coisas bonitas que a gente não consegue às vezes registrar, porque às vezes passa meio rápido ou passa despercebido, e assim a gente vai indo. Mas cada episódio a gente tenta trazer algo novo, algo bacana, algo informativo. Vocês acompanharam nesse episódio um pouquinho também do Instituto, né, Superior de Direito Canônico ali em Goiânia. Agora eles estão trazendo também o doutorado, essa fase inicial, tanto na Colômbia quanto aqui. Então, mas já tem início, né, esse ano a primeira turma, então é bem bacana. Então você que é da área do direito, tanto direito civil quanto direito eclesiástico, você que é da igreja ou fora dela e tem o desejo de estudar, né, de conhecer o direito canônico, a lei da igreja, pode procurar o Instituto para fazer então ali os seus questionamentos. Eu poderia ter falado com o Padre Cristiano para também trazer um pouco da história, né, do Instituto, falar um pouco mais, só que dessa vez passou batido, mas em outro momento a gente consegue também trazer essas informações ali do Instituto. Vocês viram nas imagens que eles estão ampliando a estrutura, seja auditório, refeitório, salas de aula, para melhor acolher cada um dos alunos, né, que ali procuram para se especializar dentro dessa área do direito. E essa área do direito não é só para os clérigos, para as irmãs, né?
mas os leigos também são convidados, seja com a formação em direito, seja sem a formação em direito, mas você pode complementar, você que é da área do direito, né, fazer também o direito eclesiástico, né, o direito canônico, para ampliar ali o seu leque de conhecimento, de tudo, né? O acordo Brasil-Santa Sé, o acordo que o Brasil tem com a Santa Sé, né? O que tange toda essa realidade, é muito bacana. E esse semestre, esse módulo, né? Porque lá é modular, cada mês é um módulo. Nós tivemos direito oriental, veio o professor da Raveriana, né? Veio de fora para ministrar então esse módulo todo em espanhol. Então a gente sofre um pouquinho, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai ampliando também o nosso conhecimento, né? Tem aula de latim, tem aula de italiano, tem agora essa realidade também do espanhol presente no meio acadêmico ali de estudo. Então, obrigado por estar sempre conosco, né? Vou mostrar mais algumas imagens também desse percurso de Juína, de Goiânia até Juína, seja da ida, da volta, praticamente o mesmo caminho, de Barra para frente, que altera um pouco o caminho, né? Tem vários caminhos que levam até Goiânia, passando por Trindade, passando por Suzano, e várias cidades, e cada uma com alguns pontos bem interessantes. No percurso não consegui pegar muitas imagens, mas tem vários lugares que tem nas porteiras de fazenda ou alguns lugares imagens, né? O Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças. Nós passamos por algumas cidades onde tem o símbolo do cursilho, né? O globo com a cruz. Então é bem interessante o quanto o nosso povo é católico, o nosso povo é religioso. Várias cidades com o Cristo, várias cidades com a imagem de santo. Vocês viram numa das imagens que passou, se eu não me engano, Santa Bárbara, a imagem, né, ali na cidade, eles estão ali preparando os bancos, os anjinhos, né, e o banco em cima, bem interessante toda a arquitetura em volta a tudo isso, né? Passamos também em Primavera do Leste, tem uma imagem da catedral, né, ali de Primavera do Leste. Então são vários momentos assim que vocês podem acompanhar junto conosco nessas aventuras. E se você tem alguma sugestão de algum conteúdo que a gente possa estar preparando, né? Não só percurso de estrada, não só percurso para celebrações eucarísticas ou algumas missões, mas às vezes um bate-papo, né, com alguém. Eu estou tentando ver uma data para marcar um bate-papo com as irmãs do Mosteiro São Francisco e Santa Clara, para falar um pouquinho sobre vocação, falar um pouquinho sobre o mosteiro, né, ali em Juína. Então, para trazer para vocês esse conteúdo, né, de informação, de conhecimento, também promoção vocacional. Nós temos também no mês de agosto uma romaria para Aparecida com os catequistas, gravar um pouco do conteúdo, né, a disponibilidade, o sim de cada catequista, porque é uma missão voluntária, né? Cada catequista ele é voluntário para a missão. Então ele diz o seu sim, ele se empenha, ele se esforça ali para transmitir, para introduzir ali a criança dentro desse mundo religioso, né? A iniciação, a vida cristã, né? Os ritos, tudo aquilo que nós somos convidados a viver dentro desse universo. Então, dê a sua sugestão, nos ajude, né, a melhorar cada dia mais as nossas aventuras, que não é só descontração, mas também informação, trazer para cada um de vocês, né, junto à TV Nazaré, conteúdos, né, que possam nos auxiliar dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada, tá bom? E vamos com mais algumas imagens desse percurso, esse trajeto que muitas pessoas fazem para ir até Cuiabá. Nós sabemos que tem 2 rotas, né, ou mais,
depende do caminho que vai, mas eu costumo fazer esse caminho de Campo Novo por Diamantino. E tá saindo pedágios por aqui, hein? Então quando você vir, você provavelmente já vai estar funcionando, tanto nesse percurso quanto de Juína para Brasnorte, né? Então você que não é da nossa região, não é aqui do nosso estado, então tem alguns pedágios saindo por aí. E interessante, aproveitar que eu tô falando, interessante que de Cuiabá para Goiânia, passando por Chapada dos Guimarães, não passamos nenhum pedágio. Foram 800, 900 quilômetros sem nenhum pedágio. Então esse percurso. Agora, de Juína a Cuiabá por Tangará, são acho que 4 ou 5 pedágios. E agora, com essa implantação de mais alguns pedágios na nossa região, então de Juína a Cuiabá, provavelmente uns 4, 5 ou 6 pedágios nós vamos ser convidados a passar por de agora em diante, né? Então, que possamos nos organizar nas nossas viagens, né? As aventuras de hoje chegaram ao fim, mas não se preocupe. Quarta-feira nós temos mais um episódio para você. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, na TV Nazaré de Juína, canal 5.1. Aguardo você! O mês de outubro da Paróquia Nossa Senhora da Paz está repleto de atividade. E assim como eu, você não vai continuar sentado, né? Então vamos conferir a programação que vai acontecer em outubro aqui na Paróquia Nossa Senhora da Paz. Do mês de outubro nós teremos o terceiro retiro para homens. Então você, homem, é convidado a fazer a sua inscrição para participar desse terceiro retiro dedicado para todos os homens, a exemplo de São José, ser um bom pai de família, um bom homem na sociedade. Então venha participar desse terceiro retiro para homens na Paróquia Nossa Senhora da Paz. E para conduzir esse terceiro retiro para homens, nós contamos com a presença do Danilo de Tangará, do Diogo da Diocese de Cáceres, do Ramon da Diocese de Sinop e também de 2 freis carmelitas mensageiros do Espírito Santo, Frei Luan e Frei Mateus, que vêm de São Paulo para conduzir também esse encontro para todos os homens. Então será um momento muito, muito especial preparado para vocês. Então contamos com a sua inscrição, contamos com a sua presença. E o diferencial esse ano é que você que tem filhos a partir de 14 anos pode também fazer a inscrição do seu filho. De 18 anos acima pode vir sozinho e de 14 acompanhado do pai. Então faça a sua inscrição, não deixe para depois.
Outra programação que vai acontecer em outubro é o nosso 6º Cerco de Jericó, de 24 a 31 de outubro. 7 dias de oração, 7 dias de missão com as irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, também os irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo que estarão aqui conosco numa semana missionária, numa semana de oração, sem contar também a presença do Padre Orlando, do Padre Alessandro e do Frei Edson, que vem para rezar junto conosco nesse 6º Cerco de Jericó da paróquia Nossa Senhora da Paz. Mês de outubro, mês cheio de atividades para rezar, para ter essa intimidade, essa proximidade com Deus. Então, não fique sentado, venha participar, já se programe, coloque no calendário e venha para Nossa Senhora da Paz.